Tá, então se a gente der uma olhada mais de longe para entender a teoria por trás dessas ideias, dá pra ver que muita coisa vem de um linguista chamado Stephen Krashen. É curioso porque quando você procura vídeos sobre aprendizado por imersão, o pessoal fala do Krashen como se as ideias dele fossem a verdade absoluta. Mas quando você vai ver pesquisas mais sérias em linguística e aquisição de segunda língua, percebe que ele teve umas sacadas muito boas sim, só que também tem limitações. Com o tempo, outros estudiosos foram aprimorando o que ele fez, só que essas nuances mais novas meio que nunca chegaram no YouTube e na comunidade de quem aprende idiomas. O que acaba acontecendo é que tem gente que segue o Krashen como se fosse 100% e outros que jogam tudo fora porque ouvem linguistas nem falam mais dele. Aí penso que as ideias são furadas, só que não é bem assim. Os linguistas de hoje não falam mais dele, mas as ideias principais já foram incorporadas nos estudos atuais. Então elas ainda estão lá, só que com outro nome e mais refinadas. A base do que ele dizia é que existe uma diferença entre aprender e adquirir uma língua. Talvez ele não tenha escolhido os melhores termos, mas a ideia era: aprender é o que a gente faz na escola, decorar o que as palavras significam, estudar regras gramaticais, essas coisas bem conscientes. Mas a aquisição é outra história, é o que acontece quando a gente aprende nossa primeira língua, de forma inconsciente. A gente recebe o idioma, entende o que está dizendo e mesmo sem pensar na gramática ou no vocabulário, o cérebro vai pegando tudo e montando um modelo interno da língua. É meio como um modelo de linguagem sendo treinado com muitos dados, sabe? Então, conscientemente, talvez você só está assistindo a um seriado, por exemplo, mas seu cérebro está fazendo um monte de coisa por trás sem você perceber. E o resultado disso é que você ganha uma intuição da língua. Tipo aquele momento em que você sente que uma frase soa errada, mesmo sem saber explicar o porquê. Isso acontece porque seu cérebro aprendeu os padrões, não porque você decorou regras. Agora pensa assim, hoje em dia tem gramáticas super detalhadas de inglês explicando tudo certinho, mas levou décadas para linguistas conseguirem descrever como o inglês realmente funciona. 100 anos atrás ninguém tinha isso e ainda assim todo mundo já falava inglês normalmente, com a mesma gramática de hoje. Ou seja, esse conhecimento de estudo é bem diferente da intuição que a gente tem quando realmente domina um idioma. O Krashen dizia que aprender e adquirir são coisas separadas e que aprender, tipo estudar regras, não leva à aquisição. Muita gente acha que se estudar muito e repetir uma regra várias vezes vai acabar falando naturalmente como um nativo, mas segundo ele, não é assim que funciona. Conhecimento consciente é sempre consciente. A fluência verdadeira vem só do contato com input compreensível, ou seja, entender o idioma em uso real. Por isso ele defendia que o foco devia ser totalmente em input compreensível e não em decorar regras. Isso significa ouvir ou ler coisas que você consegue entender o sentido geral. No começo isso vem muito de pistas visuais, tipo se alguém morde uma maçã e fala apple, dá pra entender rapidinho que apple é maçã, mesmo sem saber nada de inglês. É por isso que coisas visuais ajudam muito no começo. Agora, se você só escuta algo que não entende, tipo um podcast em inglês sem nunca ter estudado, seu cérebro até capta alguns padrões sonoros, mas não vai muito além disso. Existe algo chamado aprendizado estatístico, que é basicamente o cérebro percebendo padrões, tipo sons que aparecem juntos, ritmos, sílabas, mas para realmente entender palavras e gramática, você precisa entender o que está sendo dito. O erro que muita gente comete com o aprendizado por imersão é esquecer a parte compreensível e só assistir ou ouvir coisas que não entende nada. Mesmo assim, tem nuances. Se você assistir um anime sem legenda totalmente cru, ainda vai ter pedacinhos que dá pra entender, tipo uma palavra repetida várias vezes, expressões curtas ou momentos bem claros no contexto. Com o tempo e muita repetição, o cérebro começa a pegar essas coisas naturalmente. Então, teoricamente, se você passasse dezenas de milhares de horas só vendo anime em inglês, por exemplo, você até conseguiria ficar fluente em inglês, mas seria um processo muito demorado e ineficiente, porque a maior parte do tempo você não estaria entendendo nada do que está ouvindo. Em resumo, o Krashen mostrou que estudar regras não é o que realmente faz a gente aprender uma língua. O que importa mesmo é ter contato constante com o idioma de forma compreensível. Quando a gente entende o que ouve ou lê, o cérebro aprende naturalmente, igual quando éramos crianças. Então o segredo é se expor muito à língua, mas de um jeito que faça sentido para você. Então é isso, galera. Meu nome é Drew e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Desculpa se meu sotaque e pronúncia ficaram meio estranhos às vezes, é que eu sou americano e aprendi português só vendo anime dublado. Eu ainda tô começando aqui no canal, então valeu demais por assistirem até o fim. Valeu mesmo e até o próximo vídeo.